Quando um dos nossos pratica um crime, o Estado o pune. Mas quem pune o Estado criminoso? No último dia 21, eu fui cientificada por intermédio da esposa de um assistido aqui do meu escritório de que ele se encontrava hospitalizado no CTI após ser violentamente, brutalmente agredido na penitenciária em que ele se encontra preso preventivamente. A título de informação, a prisão preventiva do meu assistido, ela se deu em decorrência da não localização para citação da denúncia. Então, ele havia sido solto em audiência de custódia, sendo concedida a liberdade provisória para que ele respondesse ali aquelas imputações que lhe eram direcionadas em liberdade. E uma das medidas cautelares aplicadas a ele foi de manter o seu endereço atualizado para comparecimento em todos os atos processuais. Contudo, em decorrência de uma outra prisão, e diga-se de passagem, que trata-se de um flagrante forjado, onde inclusive ele já fora absolvido, inviabilizou que ele fosse intimado no seu endereço. Posteriormente, quando ele foi absolvido desse flagrante forjado, o alvará de soltura veio com impedimento desse procedimento. Imediatamente nós fizemos um requerimento de revogação de prisão, explicando que, inclusive, ele somente não foi localizado porque a Secretaria não teve o zelo de certificar onde ele se encontrava, e ele se encontrava sob a custódia do Estado de Minas Gerais. Contudo, o pleito foi denegado, inclusive, alegando de que ele havia praticado um novo crime durante a concessão da liberdade provisória. Em síntese, o meu assistido foi mantido sob a custódia do Estado e, durante a custódia do Estado, que deveria exercer o papel garantidor de zelar pela vida dele, de garantir e assegurar que nada de mal lhe acontecesse, para que ele fosse submetido a um julgamento justo dentro do devido processo legal, era miserável em garantir àquela pessoa, o mínimo de dignidade. E quando eu digo pessoa, é preciso termos a consciência de que antes de ser um preso, ele é uma pessoa e que a ele são inerentes garantias e direitos fundamentais previstos não somente na Magna Carta, mas também nos pactos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. E aí eu te faço a pergunta, quem pune um Estado criminoso? Quem pune um Estado que permite que uma pessoa fique presa preventivamente por tanto tempo em um flagrante policial forjado, onde os mesmos agentes estatais que tentaram forjar e destruir uma vida, hoje continuam exercendo o papel de polícia nas ruas, continuam vestindo a farda do Estado e praticando crimes que são acobertados pelo próprio Estado? Quem responsabiliza o Estado quando uma pessoa é recolhida, viva, saudável, andando, respirando, sem qualquer tipo de comorbidade e hoje se encontra dentro de um CTI, entre a vida e a morte, sem qualquer assistência e sem poder minimamente ter por perto a sua família em um momento tão difícil? Quem responsabiliza o Estado quando nós naturalizamos a utilização da prisão preventiva enquanto meio de cumprimento de pena antecipado, sem qualquer garantia de que aquela pessoa efetivamente vai cumprir uma pena no futuro, sem qualquer garantia de que aquela pessoa vai ser condenada e deva cumprir pena privativa de liberdade? Porque quando nós naturalizamos a utilização da prisão preventiva sem a devida necessidade, sem o preenchimento devido dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nós estamos entendendo em relativizar os direitos e garantias fundamentais que são inerentes a ele. E o grande problema não é somente a ele. O grande problema é que essa naturalização algum dia pode vir a alcançar qualquer um dos nossos. E hoje, o meu assistido se encontra entre a vida e a morte, por um erro, por uma desídia estatal. Quem serão os agentes responsabilizados caso essa vida vá a se esvair? Quem serão os agentes responsabilizados quando do coma ele for retirado e forem percebidas sequelas, como já foi avisado pela equipe médica, de que a probabilidade de que ele fique sem qualquer tipo de sequela é nula? Eu entendo e eu acredito fielmente que Deus seja especialista em realizar milagres, mas nós precisamos trabalhar com a realidade. Porque quando nós naturalizamos esse tipo de conduta, nós estamos falando que está tudo bem, que é algo natural e algo inerente, quando na verdade a previsão constitucional é de que a pena não será cumprida em condições degradantes e desumanas. Ao mesmo passo, nós também estamos relativizando um direito constitucional de que a liberdade provisória será concedida nos crimes que o permitirem. E assim não tem sido feito. O grande problema atual não é somente um caso isolado, mas são vários casos que acontecem cotidianamente e que infelizmente não são publicizados. Os fatos com o meu assistido se deram no dia 18 do mês passado. A família só foi cientificada pela unidade prisional de que ele se encontrava internado em estado gravíssimo no CTI no dia 21, 5 dias após o fato. E mesmo assim, somente foi informada porque a esposa do meu assistido procurou o serviço social para confirmar uma visitação que estava agendada. Se não fosse isso, talvez ela não saberia até hoje. O grande problema nisso tudo é que nós estamos tratando vidas como objetos. Desde que eu tive ciência do fato, eu busquei incansavelmente por todos os jornalistas que eu conhecia, por todos os veículos midiáticos, páginas de Instagram, Facebook, jornais escritos, televisão, e ninguém se interessa pela pauta. Porque, afinal de contas, a vida da população carcerária não tem tanta relevância. Não vende mídia. O que vende é desgraça, é tragédia. Tratar essas pessoas enquanto seres humanos e responsabilizar e apontar o dedo para uma inércia, para uma desídia estatal, não gera visualização. Ninguém quer comprar esse tipo de pauta. Muito mais interessante é utilizar-se das mídias, do engajamento, das visualizações, para culpar inocentes, para divulgar o rosto de pessoas que estão sendo investigadas e que ainda sequer foram indiciadas, para fazer narrativas construídas de maneira imparcial, se tornarem verdade absoluta e nortearem o processo penal, inviabilizando o cumprimento do preceito do devido processo penal. E mais uma vez eu pergunto, quem responsabiliza o Estado criminoso? Quem responsabiliza os agentes estatais que se transvestem com a farda e não cumprem o que lhe é determinado? E muito pior, quem garante a vida de quem denuncia esse tipo de desídia?
Porque da última vez que eu tive coragem de denunciar tortura dentro do sistema prisional, eu tive a minha vida exposta a risco. Quem assegura a minha vida por falar o óbvio?